Vamos lá, pessoal. Vamos resolver isso aqui, né? Vou fazer uma revisão extremamente dócil, né? Então, revisão dócil. Ok. Então, dócil gosta de estudar, mas ele tá com frio, né? Então, tá de botinha e luvinha e chale. Tá com frio, né? Então, vamos lá. Fazer uma revisão. Primeira questão. Um arquiteto está projetando a base de um monumento e precisa calcular a área de uma estrutura quadrada. Para garantir a estabilidade, ele segue a seguinte fórmula matemática. Determine o valor correto dessa expressão para que o cálculo da base esteja correto. Então, ele quer calcular a área, não é? Aí deu uma fórmula. Bom, pessoal, na matemática tem algumas regras. Então, primeira regra, nessa questão, você vai começar pelos parênteses, resolve os parênteses, depois resolve a potência, né? Depois a multiplicação e depois a subtração. Vamos lá. Então, fica 4 vezes 7 menos 3 é 3. Opa, 4, né? 7 menos 3 é 4. 4 elevado o quê? Ao quadrado, menos 6. Aí, vamos lá. 4 vezes. Quanto que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que é 16, né? Então, 4 vezes 16, menos 6. 4 vezes 16 é 64. Menos 6. 64 menos 6 é 58 metros quadrados. Essa é a resposta. Por que metros quadrados? Porque ele está falando de área, né, pessoal? A área é metros quadrados. Beleza? É tranquilo, né? O que você tem que fazer? Passar todas essas questões a limpo. Não adianta você só assistir. Né? Se o responsável estiver aí vendo com o filho, pede para passar a limpo. Verifica. Tu passou as questões a limpo? Tu fez os cálculos de novo? Porque só olhar, gente, não aprende geralmente. Um esforço mecânico, o cérebro entende que isso é importante. Né? Os livros do professor Peer, né, ele escreveu sobre isso, tem pesquisa mostrando sobre isso. Tá? É muito importante escrever, né? Matemática é treino, né? Vamos lá. Prosseguindo. Próximo. Um dono de supermercado está organizando um novo carregamento de produtos. Ele recebeu um lote de 9 menos 6 elevado a 3 caixas e adicionou 7 unidades extras ao estoque. No entanto, algumas unidades foram vendidas, totalizando 3 pacotes com 4 itens cada. Agora ele precisa calcular quantos produtos restam no seu estoque, usando a seguinte operação. Quantas mercadorias restam? Então vamos lá. Primeiro o parênteses, depois a potência, depois a multiplicação e por fim a adição e subtração, né? Vamos lá. 9 menos 6 é 3, elevado ao cubo, mais 7 menos, ó, 3 vezes 4, ó, multiplicação tem prioridade, 3 vezes 4, 12. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então ficou 27 mais 7 menos 12. 27 mais 7 fica 4, 7 mais 7, 14, sobe 1. 1 mais 2, 3, né? Então deu conta aqui, 34 menos 12. Então 34 menos 12, 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2. Então a resposta é quanto? 22 o quê? Mercadorias. Foi o que ele perguntou, né? Quantas mercadorias restam? 22 mercadorias. Tá bom? Bem facinho, né? Isso aqui, pessoal, vou passar aqui um traço. Deixa eu dar uma arrumada nesse negócio, essa pontinha, porque é o seguinte, tá bom? É o seguinte. 36, deixa eu ver aqui. 36, 36, 36. Ó, deixa eu arrumar isso aqui. Vamos colocar o número 4 aqui, tá? Para ser 24, para ficar mais bonitinho. Na prova de vocês, ó, isso aqui são as questões que estão na prova, né, nesse modelo. A primeira questão vai ser nesse formato, para calcular este tipo de cálculo.
A segunda questão é esse tipo de cálculo, e a terceira é esse tipo de cálculo. Vai ter uma fração, você vai resolver ela e no final tem uma divisão, tá? Então vamos colocar aqui seno 24, para ficar mais fácil para gente, tá bom? E vamos lá então. Então, a de cima, né? Ó, começa por multiplicação. Então, 8 mais 6 vezes 5, 30. Aqui, 6 mais 24 é quanto? É 30, não é? 30. Então, dividido por 3 vezes 3 é 9. E 14 menos 9 é quanto? 5, não é? Muito bem. 8 mais 30, 38. 30 dividido por 5 é 6. Tudo bem? Então, resolvemos a primeira parte. Agora vamos dividir a fração. Tá? Na prova de vocês, essa questão vai dar exato. Tá bom? Aqui vai dar quebrado, mas na prova dá exato. Vamos lá. 38 dividido por 6 dá por 6. 6 vezes 6, 36. 38 menos 36 sobra 2. Coloca uma vírgula e um zero. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 3, 18 sobra 2. Coloca um zero. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Vai dar uma dízima, né? Então, a resposta aqui vai ser quanto? 6,33. Então, 6,33. Vai dar uma dízima, né? Tá bom? Essa é a resposta de vocês. Aí, o que acontece aqui? Na prova de vocês, vocês têm que atentar primeiro para a multiplicação, para os parênteses, tá bom? Então, aqui no parênteses, por exemplo, primeiro a multiplicação, depois a adição, né? Tá bom? Bem tranquilo, né? Resolve os parênteses, depois resolve a divisão, assim por diante. Então, na prova, a questão 3 é nesse estilo aqui, tá bom? Bem fácil, uma questão básica, né? Bem tranquila. A pergunta 4. Então, a pergunta 4 da prova também é nesse estilo. Vamos lá. Um piloto de corrida está acumulando pontos em uma competição. Ele ganhou 6 menos 3 ao quadrado pontos em uma das etapas e recebeu um bônus de 12 pontos por completar a prova dentro do tempo estabelecido. Determina sua pontuação total resolvendo a seguinte operação. Tá. Então, ó, primeiro é o parênteses e a potência. Aí depois você faz a adição. 6 menos 3 é 3 elevado ao quadrado mais 12 igual a 3 ao quadrado. É 3 vezes 3, que é quanto? 9, né? Então, 9 mais 12. Gente, 9 mais 12 é 21. Então, 21 pontos. Essa é o quê? A resposta. Tá? 21 pontos é a resposta. Ok. Questão 5. Durante a construção de uma ponte, um engenheiro precisava calcular a altura de um dos pilares. Se a altura de um dos pilares estivesse relacionada à expressão, aqui tem uma raiz quinta, né, de 1024, como ele poderia reescrevê-la na forma de potência, com expoente fracionário? Pessoal, o inverso da raiz é a potência, o inverso da potência é a raiz. Então, vamos transformar essa raiz numa potência. Então, aqui, ó, raiz quinta, né, 1024, o que você faz aqui? É só você tirar ele da raiz. Muito simples. Quando não tem expoente, porque o expoente é o número 1. Então, você faz assim, ó. Tira o número da raiz e os expoentes é o seguinte. Quem está dentro, fica em cima. Quem está aqui fora, fica embaixo. Acabou. Só isso. Deixa eu fazer outro exemplo. Vamos supor que fosse 312, que fosse 5, que fosse 3. Como é que a gente tira isso aqui da raiz? Esse aqui é um exemplo, tá? Não é da questão 5, não. É só mais um exemplo. Então, vamos lá. Vamos tirar o número da raiz. 312. Quem está dentro fica em cima. Quem está na raiz fica onde? Aqui embaixo. Tá vendo? É só fazer isso. Transformemos raiz em potência. Próximo. No projeto de um novo estádio, os engenheiros precisavam medir a inclinação das arquibancadas. Suponha que um dos ângulos seja representado por 27 elevado a 1/3. Como essa medida pode ser expressa na forma de raiz? Então, olha só. Ele quer fazer raiz. Então, vamos fazer a raiz. Já coloca, ó, a base é 27. Já coloca 27 aqui dentro. O que eu disse? Quem está dentro fica em cima e quem está aqui fora fica embaixo. Então, é a mesma coisa, ó. Então, esse 3 vem para onde? Ó,
Quem está embaixo fica aqui fora. E quem está em cima, que é 1, fica onde? Aqui dentro. Não precisa nem colocar o número 1, mas vamos colocar para você ter certeza, né? Porque esse 27 é a mesma coisa que 1/3, ó. Fica bonitinho, né? Tá vendo, ó? Quem tá embaixo fica fora e quem está em cima fica dentro. Então, 27 elevado a 1, raiz cúbica. É só isso, tá bom? Deixa assim, tá? Então, ó, eu expressei a potência na forma do quê? De raiz, tá? Bem facinho. Questão 7. Vamos lá. Um investidor está calculando o crescimento de um capital aplicado em juros compostos. A fórmula inclui o fator 125 elevado a 2/3, que representa um aumento proporcional ao tempo. Para facilitar o cálculo, como essa expressão pode ser reescrita na forma de raiz? Mesma coisa, ó. Raiz, a base é 125. Então, tu já coloca aqui dentro, ó. 125. É 125, ó. Deixa eu reescrever aqui para você, ó. 2/3, né? Lembra? Quem está embaixo fica fora. Quem está em cima fica onde? Fica aqui dentro. Tá bom? É só isso, ó. Transformei a potência em uma raiz, ó. A base é 125. Quem está em cima fica dentro. Quem está embaixo fica fora. Só isso. A questão 8, né? Simplifique a expressão assumindo que as variáveis são positivas. Pessoal, nesse caso aqui, é uma questão, não tem tanto o que a gente fazer. Vamos só simplificar, tentar tirar da raiz, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Esses 5 é elevado a 1. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, porque... Dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para trabalhar, né? Isso. Aqui. Beleza, fica mais fácil para a gente visualizar, né? Olha só aqui, ó. Então, esse 5, qual é o expoente dele? 1. E o x, o expoente dele? Deixa eu fazer colorido. Então, 5 é expoente 1 e os x é expoente 1. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tirar o x da... Eu posso tirar o x... tanto faz, né? Mas vamos deixar o 5 na raiz, tá bom? E tirar o x da raiz e deixar o 5 aqui dentro, ó. Vamos tirar só o x, tá bom? Ó, o x sai, não é elevado a 1x, então fica 1, ó, quem está dentro fica em cima e quem está fora fica embaixo. Então, ó, elevado a terço. E quem ficou aqui dentro foi o 5, não foi? Beleza, vezes. Agora olha só, esse 14 aqui, ó, vou fazer aqui do lado, ó. 14 elevado a 8 é a mesma coisa que 14 elevado a 6 vezes 14 elevado a 2. Por que eu escrevi dessa forma? Porque quando multiplica a potência, você soma expoente. Quanto que é 6 mais 2? Volta para o 8, tá vendo? Repete a base, que é 14, e 6 mais 2 é 8. Então, vamos reescrever isso aqui. Então, aqui não é o cubo, não é assim o cubo. Então, o que a gente faz? Vamos tirar esse 14 elevado a 6 da raiz. E esse 14 elevado a 2 continua. Então, vai assim, ó, 14, quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Elevado a 3, né? E quem ficou na raiz? 14 ao quadrado. Aí, olha só. 14. Quanto que é? Aqui, deixa eu deixar mais bonitinho, que ficou meio troncho, né? Ó, 6 elevado a 2. 6 divide por 2 é quanto? Ó, 3, né? Desculpa. É 3, tá? Ó. É 3 aqui, tá? Raiz cúbica. Quanto que é 6 dividido por 3? Ao quadrado, né? E repete o 14 ao quadrado aqui. Raiz cúbica, né? Beleza? Então, como é que ficou isso aqui? Então, o 14 ao quadrado sai, né? E aqui dentro ficou que número? Raiz cúbica ficou 14 ao quadrado. Vamos só reajustar isso aqui, tá? Vamos só reajustar. Vamos deixar só uma raiz e ó, esses números tá antes da raiz, não tá? Vamos deixar todo mundo para um lado. Não está multiplicando? Então faz assim, ó. É 14 ao quadrado vezes x elevado a 1/3. Tá? Vezes a raiz. Como é que eu faço a raiz? Raiz cúbica, né? Ó. A raiz cúbica, né? Ambas são raiz cúbica. O que você pode fazer? Como é raiz cúbica, você pode multiplicar o que está dentro da raiz
pelo que está dentro da outra raiz. Então, 5 vezes 14 ao quadrado. Tá bom, deixa assim, tá bom? Não dá para mexer mais, só que vai complicar mais, tá bom? Então, tá bom até aí, né? Então, 14 ao quadrado. Não, mas não precisa fazer 14 ao quadrado, não, tá? Não precisa resolver, não. Deixa só dessa forma, tá? Eu mexi com a raiz, diminui os números lá dentro. Tá bom, tá? Não dá pra gente fazer muita coisa com essa conta aqui, tá? Então, beleza, deixei só uma raiz e um número aqui fora. Questão 9. O valor inicial depositado em uma conta poupança foi de 3.540. O valor real na conta após t anos pode ser representado pela função AD é igual a 3.540 vezes a potência, né? 4 elevado a t sobre 24. Calcule o valor aproximado que haverá na conta após 12 anos. Então, vamos lá. Então, A vezes D igual 3.540 vezes, porque aqui é vezes, né? 4, né? Quantos anos vai se passar? 12 anos. Então, no lugar do T, vou colocar o 12 e embaixo o 24. Beleza? Então, vamos lá. Essa parte então, do parênteses, pessoal, eu vou resolver aqui do lado, tá bom? Para não ficar muito grande aqui. Então, fica 4 elevado. Ó. Tá vendo que 12 e 24 são múltiplos? Então, vamos lá. Vamos dividir tudo por 12. Por que tudo por 12? Para simplificar isso aqui. 2 dividido por 12 dá quanto? Dá 1. E 24 por 12 dá 2. Então, é 4 elevado a meio. Como é que eu resolvo isso? Vamos fazer raiz. Ó, raiz. O contrário da potência é raiz. Quem está embaixo fica fora, né? O 4 fica aqui dentro. Assim, ó. O 4 fica aqui dentro, né? E quem está em cima fica dentro. Tá. Quanto que é raiz quadrada de 4, pessoal? Raiz quadrada de 4 é o número 2. Não é assim? Ó? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, quer dizer que AD igual 3.540 vezes. Então, tudo isso aqui deu quanto? Deu 2. Então, vamos lá. A vezes D igual 3.540 vezes 2. Então, é só multiplicar, né? 3.540 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, ou 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, no final vai ter quanto? 7.080. Então, calcula o valor aproximado que haverá na conta. Então, a resposta aqui, ó, em reais, vai ser 7.080 reais. Tá bom? Coloca o cifrão aqui bonitinho, porque é um valor de dinheiro. Tá bom? É isso aí. Então, bem facinho, né, pessoal? Você vê que a potência, ó, parecia difícil, mas eu simplifiquei, deixei meio. E meio você coloca o 2 fora, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A multipliquei por 2, acabou. Então, na prova, é semelhante a isso aqui. Tá bom? Bem semelhante. Última questão. A questão 10 de vocês vai ser semelhante a essa também. Vamos lá. Ele tem... Faltou um pedacinho aqui do exercício. Cadê aqui? Faltou um pedacinho do exercício aqui. Que é o Césio. Césio. Cadê aqui? Só um minutinho. Deixa eu pegar a conta aqui que falta um pedacinho do enunciado aqui. Que eu tô fazendo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. E aí, pessoal, estão animados? Deixa eu arrumar o enunciado, né? Para eu poder fazer a revisão. Aí depois você acelera aí, tá? O vídeo. Bonitinho, né? Césio. Aqui, ó. Algo assim. O Césio tem
30 anos, você fica... Ok, vamos lá. Ok, ficou melhor agora, né? Arrumei. Tá, vamos lá. Na prova vai ser semelhante essa questão, tá bom? Lá vai estar bonitinho, tá, gente? Não tá faltando pedaço do enunciado, não. Porque aqui eu coloquei aqui, acabei que não vi, que faltou um pedacinho, né? Uma hora tá certo. O Césio tem uma meia-vida de 30 anos, o que significa que leva 30 anos para que metade da substância perca sua atividade. A porcentagem do material radioativo que permanece após esse período pode ser determinada pela expressão 100 vezes meio elevado a t dividido por d, em que d deu o quê? Meia-vida em dias. Que porcentagem do Césio, 137, permanecerá após 60 anos. Então, o que significa isso? Significa que o Césio, pessoal, a matéria radioativa é o seguinte, ele perde massa, perde energia, mas aqui ele perde massa. Por exemplo, se uma substância tiver 100 gramas, daqui 100 anos, vamos supor, né, daqui 100 anos ela tenha, em vez de ter, vamos supor, 100 gramas, ela vai ter 50 gramas. Se a meia-vida dela for de 10 anos, então 100 gramas, daqui 10 anos vai ter 50 gramas. Vamos supor que eu tenha 5 gramas de uma substância radioativa, só 5. E o tempo de meia-vida seja 2 anos. Porque daqui 2 anos vai perder metade dos 5 gramas, vai ter 12 gramas e meio. Então, isso é radiação, né? Nós trabalhamos em sala de aula, expliquei para vocês, inclusive fizemos uma questão sobre isso em sala de aula, né? Para quem está estudando vai lembrar. Tá bom? Então, o tempo de meia-vida é o tempo que a substância demora para perder metade da massa dela. Aí, ele falou o seguinte, que porcentagem de Sérgio permanecerá após 60 anos? Então, vamos lá. É só fazer as substituições, ó. 100, aí meio elevado a quanto? Ó? O t é o tempo. Quanto tempo ele vai dar? 60 anos, não é? Então, 60 já coloca aqui em cima. E esse d é o tempo de meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo que demora para perder metade, da massa. Tá bom? Aqui está minha vida. Lá não sei se está certinho, tá bom? Aqui falou minha vida em dias, mas é a minha vida, é o tempo que demora. Pode ser minha vida em dias, pode ser minha vida em anos, tá bom? Então, o D é o tempo de minha vida. E qual é o tempo de minha vida da substância? É 30 anos? Então, tu coloca embaixo. Ó. 30 anos. Tá vendo? Então, tempo total é 60, tempo de minha vida é 30. Então, vamos lá. Fica igual. 100 vezes, olha só, meio elevado. Quanto que 60 divide por 30? Corta um zero. 6 divide por 3 é 2, não é? Ok, agora vamos resolver então a potência. Olha que dócil. Muito dócil, gente. 1 elevado ao quadrado vezes 1, né? 1 ao quadrado é 1. E esse 2, ó, porque o expoente fora do parênteses pertence a quem está dentro. Então, pertence a 1 e pertence a 2. Então, vamos lá. 2 elevado ao quadrado é 4. Tá vendo que fácil? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado é 4. Prosseguindo. Quanto que é... Aí multiplica... Quando multiplica a fração, multiplicação, o de cima multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. 100 vezes 1. 100. E divide por 4 embaixo, né? Quanto que é 100 divide por 4? É 25. Então, que porcentagem vai restar? 25 o quê? Por cento. Ou seja, uma substância de Césio, no caso do Césio, né? O que vai acontecer com ela? Depois de 60 anos, a massa da substância vai ter apenas 25%. Tá bom? Vamos ter 25% dela. Tá? É isso que vai acontecer. Era meio intuitivo, né? Por que é meio intuitivo, né? Porque olha só, se cada 30 anos ela perde, vamos pensar um pouco, gente, ó. Se você tem, um exemplo, 10 gramas, pensa um pouco. Se passar, 30 anos da minha vida, né? Se passar 30 anos, vai ter quantas gramas? Metade da massa. Se passar mais 30 anos, vai ter quantas gramas? 2,5. Olha só, perdeu 50% no primeiro
e depois perdeu mais o quê? 50%. Mas de 10 para 25, 10,5, de 10 gramas para 2,5 gramas, isso aqui é uma coisa teórica que eu estou fazendo, tá? É a parte da questão, é só para exemplificar. Se de 10 gramas caiu para 5, depois caiu para 2,5, ora, o que restou em relação a 2,5 em relação a 10, só sobrou 25% mesmo, porque passou 60 anos, né? Enfim, mas o que eu quero na prova é o cálculo, tá bom? Ó, eu quero esse tipo de cálculo na prova. É fácil, é só resolver a potência que tu faz, tá bom? Então vamos lá. Por que eu quero esse tipo de cálculo? Porque o nosso objetivo aqui é trabalhar com potência, pessoal. É o assunto do nosso capítulo, tá bom? Por isso, não que não possa ser resolvido de outras formas, até logaritmo. Dá para resolver com log, mas não é o caso aqui, entendeu? O caso é resolver com potência. Ah, mas usei a lógica. Gente, nós estamos trabalhando potência, então eu vou avaliar a potência na sua resolução, tá bom? Que é o assunto que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, essa revisão foi o quê? Extremamente dócil. Pessoal, vocês são uma turma fofinha, maravilhosa. Gosto muito de vocês. Tá? Em sala de aula, eu vou tirar dúvidas. Vou fazer revisão, vou tirar dúvidas. O que você tem que fazer, Belinha? O que você tem que fazer? Estudar, veja esse vídeo, passe as questões a limpo, tenta realmente entender. Outra coisa. Ah, professor, eu assisti e tal. Gente, às vezes não é de primeira, tem aluno que tem dificuldade mais que outros. Então, assim, não é que você não entendeu de primeira, de segunda, de terceira que você vai desistir. Tem aluno que vai entender lá pela quarta vez que está fazendo, quinta. Tem aluno que entende de primeira, tem aluno que entende de segunda, isso é normal. Às vezes, eu já gastei 2, 3, 5 horas para fazer uma questão quando eu fazia faculdade. Ah, mas o nível é maior. Sim, mas o conhecimento também é maior, não é verdade? Então, não tem que desistir, tá? Tem que perseverar. Uma hora você vai entender, não é? Então, a diferença entre você ser excelente na matemática e não ser excelente é o tempo que você gasta praticando. Mesmo que você não tenha tanta habilidade, você vai conseguir, né? Você vai se esforçar, vai se dedicar. E tamo junto, tá? Deus abençoe vocês. Responsável, né? Se você está assistindo com o seu filho, agradeço muito e veja se você está passando os cálculos limpos. Pede para ele tentar fazer, ou ela, né? Tentar fazer sem olhar a resolução. Tenta fazer de novo, tá bom? É isso aí, tamo junto.